O pastor, onde ele está? Na cela. Aí, tipo, você vê que ele solta, assim, seu colete, né? Aí ele... Venha comigo, temos que pegá-lo. E eu, no caminho, assim, tipo, ele já tá caminhando. Ele já tá indo em direção à cela. Tá. Eu vou, tipo, tentando dar mais na frente, assim, pra caso a gente esteja muito perto eu consiga parar. Senhor, mas pegá-lo pra quê? Ele não vai ajudar na luta? O rei quer vê-lo. Rápido, me mostre onde ele está. Bom, já que o rei quer ver o cara, vamos deixar o rei ver o cara. Não, mas eu quero ver o rei. Isso aí ninguém pergunta. Bom, então... Ok, vem comigo, então. E eu vou caminhando na frente, assim. E nesse caminho que a gente vai fazendo, eu falo... mas eu acho que ele deve ter tido só algum lampejo. Mas... Bom, sinceramente não imagino que ele seja a fonte do ataque. Senhor, eu preciso ir lá fora. Lampejo ou não, ele sabia o que aconteceu. O rei quer falar com ele. E você vai comigo. Mas ele... droga. Ele avisou. Ele não inventou nada. E se ele tá certo, por que a gente tem que levar ele pro rei? Cara, você vê que pela última vez, assim, ele encosta bem perto de você. Ele te encosta na parede, assim. Pum. Você e eu somos malditos soldados. Pare de perguntar e me leve até o pastor. Sim, senhor. Eu vou correndo assim. Beleza. Você vai correndo, ele vai atrás de você. Você tem um ritmo mais rápido que o dele, né? Mas na hora que chega, você vê, o Ramiel tá ali com as mãos na grade ali ainda, desesperado. E aí você vê que o meio orc que você, Ramiel, já viu, ele vira e fala: Pra trás, garoto, sem nenhuma gracinha. Ele faz pra mim? Eu dou um passo pra trás ali e falo assim: vai abrir a cela? Você vem comigo. Pra onde? O rei quer falar com você, ele já tá abrindo a cela. Cara, o Ramiel, ele olha pro lado assim e ele percebe que ele não tem chance nenhuma de negar contra o meio orc na frente dele. Ele começa a entrar num estado ali de negação, pensando: droga, eu não consigo ir lá agora. Mano. E ele olha pra você, Naurinho. E eu também tô olhando pra você. Você percebe que o Naori, ele tá meio confuso do que fazer. Ele olha pra você, assim, faz meio que sinal de, tipo, de apagar o cara. Ele pergunta se eu devo fazer isso. Ele nega com a cabeça assim pra você, Naurinho. Ele volta a olhar pro meio orc. Tudo bem, eu vou segui-lo até o rei. Mas... deixe que o outro guarda vá até a cidade ajudá-los. Naurin, nada pessoal, mas você vê que o orc vira e ele fala pra você, ô Ramiel. Ele põe assim a mão no seu ombro, meio que pra te levar já. E ele fala: Ele é um guarda de prisão, que diferença ele faria ali? Venha comigo. Garanta que ninguém pegue esse rapaz no meio do caminho. Aí você vê que ele segura você, Ramiel. Ele olha nos seus olhos, ele abaixa assim. Aí ele: Você já causou demais. Fique em silêncio. E ele começa a te puxar. Ô, droga. Eu vou ficar em silêncio mesmo, não tem jeito. Melhor pra você, mano. Enfim. Então eu vejo que, estamos levando o cara. Eu olho pro guarda. Mas, senhor, o rei disse o que queria com ele? Eu não faço ideia. Mas o fato é que os orcs estão na nossa porta. Ninguém sabia, ele sabia. Nisso ele continua levando. Você vê que vocês começam a descer já as escadarias. Ele já dá aquela porradona e abre o portão pra começar a ir pra rua. Existem algumas pessoas ali na frente, tipo, meio que começam a gritar olhando pra você, Ramiel. Eles começam a gritar: Salve-nos! Salve-nos! Você sabia! Você tem poder pra isso! Você vê que, tipo, só antes de você falar qualquer coisa, o meio orc ele sai dando braçada, meu, todo mundo, é cotovelo na boca de geral, assim, bum, tirando todo mundo da frente. Saiu! Eu vejo que o povo fala que ele pode fazer isso. Você pode fazer isso? Percebe que o Ramiel tá meio que suando frio ali.
E ninguém tá tampando a boca dele, né? Não. Ele olha pras pessoas assim como se estivessem dependendo dele, mas ele sabe que sozinho ele não é capaz de fazer nada, muito menos parar aquela invasão. E novamente ele grita: Eu sou impotente! Sou incapaz de fazer algo por vocês, como salvá-los. Mas lembre-se do que eu disse. O Senhor poderá. Acreditem. Beleza. Você fala isso, as pessoas... Algumas começam a fazer certa reverência, assim, pra você. Um ou outro começa a falar, tipo... Ele é um louco, é um lunático, ele é um traidor. Tipo, começam várias teorias ali. E, tipo, você ouve num tom quase pessoal ali, muito próximo, em meio a todo aquele barulho. Você ouve uma voz falar assim pra você. A mesma coisa que o Naurin perguntou. Ela falou assim: garoto, você pode fazer alguma coisa? E é o Orc que tá perguntando pra você, o meio Orc. O Nauri, ele olha assim, de baixo pra cima pro Orc, nega com a cabeça e fala assim: Não sou eu que vou fazer algo. Eu já disse. O meu papel era de trazer a palavra. Basta. Tudo agora resta na confiança dos homens. Senhor, ele era um pastor. Ele nunca fez nada assim. Quando você fala isso, ele só, tipo, balança a cabeça, tipo, ele tá confusaço, né? Ele não tá entendendo nada. E aí, tipo, ele... Vamos! Ele começa a acelerar. Cara, ele começa a levar vocês pelo centro ali. Na hora que vocês vão naquela mesma escadaria que o Ramiel parou, aquela vez pra começar a anunciar pra cidade, ele sobe. Ele dá, tipo, sinal pros guardas que estão ali. Já tem mais guardas do que na época, no dia que no momento em que o Ramiel foi pra lá. Já tem mais guardas policiando ali o portão também. Porque aquele aí é o portão de acesso pro palácio. Então, tipo, se tem um lugar que vai ficar bem guardado é ali. E ele faz um sinal, os guardas abrem esse portão e ele sobe as escadarias com vocês dois. Eu acho que é a primeira vez, acho não, com certeza é a primeira vez que vocês dois chegam a essa distância do palácio. Tipo, vocês nunca chegaram tão perto. E vocês começam a subir a escadaria. Chega lá na frente, ela tem um outro portão. Então vocês são colocados lá dentro. Ele entra, assim, abre os portões. E você vê que o Orc, ele vira pra vocês dois, assim, e ele fala: vocês vão entrar diante do rei. Façam a reverência e falem apenas quando forem chamados. Lá atrás, quando vocês conseguem dar uma olhadinha, cara, vocês veem aquela horda de orcs na parte de fora da cidade. E eles estão prestes a romper ali os portões para entrar. E na hora que a porta se fecha atrás de vocês, vocês ouvem o portão lá embaixo romper. Puf. O primeiro pensamento do Ramiel vem sobre o próprio pai dele. Ele sabe que a mensagem foi que aqueles que creem serão salvos, mas ver aquela imagem realmente dá um pouco de medo e desespero sobre o quão incerto é o futuro. Eu olho pro Ramiel assim e... Bom, vejo a porta fechada. Senhor, mas... nós temos como sair por aqui? Digo... Eles já passaram o primeiro portão? Agora é lutar, garoto. Mas há outras coisas por enquanto. Aí você vê que ele aponta a cabeça assim pra frente. E vocês vê o trono e o rei e a rainha ali na frente. Os meus pais estão aí também, né? Você não vê, então, só rei e rainha. Ixi. Vocês veem aqueles que aconselham o rei. Órfãos no mesmo dia, mano. O rei se chama Portus, Rei Portus, e ela é a rainha Merá. E, agora sim com roupas mais a caráter, né? O senhor Oswald Thorne, certo? Opa, tá tudo bem. Então você vê que o Oswald Thorne, pai de Naurin, ele tá ali do lado do rei, já com roupas sacerdotais, o cetro dele. E a sua mãe, ela não tá ao lado do rei, ela tá numa posição um pouco mais distante ali, beleza? Mas vocês se aproximam e logo a primeira coisa que o meio orc faz é se ajoelhar ali, reverenciar o rei. O que vocês fazem? Eu vou acabar me ajoelhando ali também.
Eu tô com os três ali no meio também. Tipo, tem guardas dentro do. Tem Aí guardas lá dentro? dentro. Tem guardas lá dentro. É. Bom, já que eu tô com os três aí, eu vou me ajudar também, então. Beleza, então você vai junto com ele ali e vocês conseguiram observar pelos primeiros olhares que o olhar do Rei Portos ele tá perdido, cara. Tá abandonado, aquele olhar distante de quem tá vendo a própria cidade ser devorada lá embaixo. E a rainha igualmente, ela tá tipo apreensiva, claramente tentando conter as lágrimas ali. E você vê que vocês nem ouvem nenhum tipo de decoro. Vocês ouvem o rei simplesmente se aproximando de vocês assim. E você só ouve ele falar assim: Você sabia? Você falou sobre uma invasão antes de qualquer um. Ninguém te deu ouvidos. E quando chegou a mim, eu também não. Como você sabia, garoto? O Ramiel, ele desfaz ali aquela reverência e tudo, ele olha pro rei. Eu recebi nessa madrugada a mensagem, a palavra de que isso aconteceria do Senhor. E ele me falou para espalhar para vocês, o povo do reino, para que houvesse salvação. Como? Encares só fala conosco pelos sacerdotes? Não, Encares. Eu falo dele, o nosso eterno Criador. Eu falo de Adonrael. Cara, na hora que você fala esse nome, o pai do Naurim, o Sr. Oswald, sumo sacerdote, ele bate aquele cetro no chão dele, faz aquele barulho de metal, sabe, ecoando pelo salão, e ele grita: Heresia! Este garoto pediu orientação a um Deus que não é o nosso. Ele merece a morte. E você vê que o rei olha pra ele assim, ele: É verdade? É outro Deus? Ramiel, ele nega com a cabeça. Não é que há outro Deus. Adonrael é o nosso Deus. É aquele que devemos crer e buscar pela salvação. Ele olha pro sumo sacerdote. Ele não caminha com os reis. O nosso Senhor senta com os mais humildes. O sacerdote ele vira, pai do Naurim, né? E aponta o cetro na sua direção. Você vê que começa a iluminar a ponta do cetro com alguma magia que ele está fazendo ali. E ele: Meu rei, tire esta mácula da nossa sociedade. Sacrifique esse garoto. E Encares terá piedade de nós. Talvez ele não tenha nos dado conhecimento sobre esse ataque porque havia um herege aqui. E você vê que nesse momento, Naurim, você você vê a sua mãe meio que tipo com os olhos arregalados te chamando pra sair daí. Sabe? Só que tipo, você sabe que não é uma boa começar a se mexer ali nesse momento que tá esquentando. Né? E ela começa a fazer um sinal pra você, tipo, vem pra cá, sabe? Eu vejo que ele tá mirando assim no Ramiel, eu olho, eu me levanto e eu paro na frente dele. E eu olho de volta pro sumo sacerdote. Falou: se o que ele pregou e é verdade não veio dos frutos de Encares, então não é um crime. Devo eu falar isso, pai? Devo eu comentar o que você disse pra mim na mesa de jantar ontem? É, você ouve ele falar bem alto. Ele: Naurim! Quieto! Cara, eu olho pro rei assim e eu tô perguntando se eu devo falar. Pô, quero saber a opinião dele, se ele quer realmente ouvir. Ele olha pra todos os lados, ele vê essa confusão familiar tomar lugar ali. De repente ele olha pro sumo sacerdote, né, pro seu pai, né? Ele faz um sinal assim com a mão pra ele abaixar. Aí ele olha pra você, Ramiel. Ele fala: se o teu Deus revelou a ti, então talvez ele possa nos salvar. Eu te suplico, Ramiel, ora a ele. Ore para que ele interceda por nós ou nós seremos aniquilados, não temos força para enfrentar esses orcs. Você vê que na hora que ele fala isso, um soldado entra
batendo assim a porta. Ele, senhor, eles vão atravessar o segundo portão. Você, Naurin, sente uma mão no ombro assim, aquela mão de gorila que você já conhece. E o meio-orc fala, vamos guardar o portão. E aí você vê que ele já tira, o meio-orc ele tem uma espada nas costas, ele já tira e ele já sai com ela sacada. Eu olho, tô de volta pro Ramiel, você sabe o que fazer. E eu saio já com a espada também. Você começa a descer as escadarias e conforme você vai sentindo o impacto do seu pé em cada degrau que desce, é como se o seu coração duplicasse aquele ritmo. Você começa a sentir aquele suor frio, aquele calafrio de uma batalha pela vida que você vai enfrentar. E não só isso, mas a primeira situação de guerra que você vai enfrentar é logo contra orcs. E logo que você tá descendo, você vê o portão abrindo. Você vê a horda atravessando um monte de soldados, tentando conter uns com lança, começam a perfurar os orcs. Os orcs, a cena é horrível, na hora que eles já vêm dando porrada, já vêm destruindo toda a estrutura óssea dos caras, assim, amassando. E você com a sua espada em mão, desce, chega no que seria o térreo ali daquele andar, e você vê, cara, na sua frente, um orc. Só tem aquela tanguinha aqui assim, mas o bicho é gigante. E ele vem na sua direção. A última imagem de Naurin. Pra sempre nossos corações. Seguinte, iniciativa com seu agilidade. Por favor. Nem fala de agilidade, meu Deus. Fique tranquilo, você tá falando com o orc. Ah, tá. 8. Ok, vai bem. Você começa, Naurinho. O que você vai fazer? Você vê que o orc, na hora que eles passam as portas, alguns começam já a atropelar alguns soldados conseguem impedir, né, como eu disse, cravar algumas lanças, com as suas espadas batalhar. O meio orc que estava com você, ele consegue fazer frente a alguns que estão vindo ali, mas no meio deles ali, de repente, como se abrisse ali dois soldados abrissem espaço, passa um orc olhando para você, ele vem furioso. Mas nisso você mesmo, naquele calafrio, você consegue segurar assim sua espada ali com medo que você tá daquela situação, mas você vai agir antes que ele. O que você vai fazer? Eu vou atacar ele com a espada. E eu quero dar um golpe nele, assim, de cima pra baixo, pra tentar acertar. 7. Você pega ali, se prepara porque ele tá vindo, pega a sua espada e tenta dar um golpe certeiro nele. Um golpe meio que na diagonal, vai na direção ali que seria jugular. Meu orc rapidamente levanta os braços assim, você vê que você corta parte ali da pele dele do antebraço, mas ele desvia assim a espada e ele vem com os dois braços igual um gorila batendo de cima pra baixo assim, pra dar uma esmagada em você. Tá bom, eu vou tentar desviar então, né? Agilidade também? Se você tá com uma arma branca na mão, você pode usar lutar. Ah, então é lutar. Aí ficou mais interessante, né? Ainda bem que eu só uso arma branca. 7 também. 7. Beleza, então você vê que ele vem na sua direção, ele vai com os dois braços pra te esmagar. Você põe a espada pra cima, mas cara, o peso do braço dele é muito grande. Você consegue desviar, mas você sente que o seu balanço foi embora. Você tá tipo como se fosse com uma desvantagem assim, de equilíbrio assim. Foi uma pancada muito forte pra você tentar aparar com a espada. Então, tipo, seu braço vai pra baixo muito rápido assim. Você se vê meio que numa posição desfavorecida pra voltar num golpe. Então você tem -1 no seu próximo ataque. Tá. Mas é você agora. Eu consigo, tipo, preparar pra não tomar. Pra resistir mais ao próximo golpe? Pode. Nesse caso, você vai aderir a uma posição defensiva. Aham. Só que a posição defensiva, você pode trocar pontos. Então, por exemplo, você tem 4 de lutar, certo? Aham. Você pode tirar até 2 pontos do seu lutar no ataque para colocar na defesa. Tá. Eu vou tirar do lutar 1 ponto e vou passar pra. Que eu uso agilidade. Pode ser o Usa lutar agilidade. mesmo, pode ser o lutar. Só que aí É que você tira do ataque e passa pra defesa. Isso. Ah, tá, faz sentido. Aí eu ataco com 3 e defendo com 5, é isso? 5, exatamente. Ok. Então é isso Você que eu tá vou fazer. focando em não morrer.
Mas então você vai tomar essa posição no começo do seu round. Vai tentar ainda atacar? Por que não, né? Vamos lá. Mais 3. Não vou deixar você adivinhar o resultado. Homem viciado do sexo. Beleza. Você meio que na hora que recupera ali o balanço, você toma uma posição mais defensiva, mais focada ali em aparar os golpes que você viu que vão ser muito difíceis. Tenta dar um golpe, mas todos os ataques que você faz, você vê que ele não tenta desviar. Ele confia muito na pele dele ali, na resistência que ele tem. Você vê que você faz um corte meio que superficial, assim. E ele se irrita assim de novo e vem pra dar mais uma pancada. Opa! Ó, Só o necessário. Beleza, você vê que ele vai te atacar. De novo, é a mesma coisa. Você pega uma posição defensiva, na hora que ele vai dar a pancada, você consegue manobrar ali, manejar a espada. Meio que ela fica com a lâmina pra baixo, você deixa escorrer a pancada pela lâmina e desvia do seu corpo assim. Cara, você percebe que cada pancada dessa aí ia ser um estrago legal. Ué, E o combate vai ser longo. é o seguinte, enquanto essa batalha se inicia ali embaixo, lá em cima o que você faz, Ramiel? Você vê que o sacerdote, pai do Naurin, ele tá ali se segurando pela ordem do rei, e o rei pediu pra você, ele pediu, intercede por nós, senão nós seremos aniquilados. você percebe que o Ramiel, ele olha ali extremamente sério nos olhos do rei, volta. E ele cria coragem ali, ele engole seco. Não cabe somente a mim, meu rei. Não cabe. O meu senhor disse que aqueles que acreditarem nele e buscarem ele também serão salvos. Eu com certeza vou estar orando, mas sozinho não será, eu não serei capaz. Ele dá um passo à frente, Ramiel. Está disposto a sacrificar essa fé por Encares para atender ao chamado de Adonrael, para que esse reino viva por todo o seu povo que não quis acreditar. Você vê que ele engole seco assim na sua frente. Como rei, eu fui escolhido para representá-los. Que Adonrael possa entender minha adoração como a adoração do meu povo. E você vê que ele pega, estica a mão assim para dar a mão para você. Você cumprimenta ele também, agarra a mão dele. Com certeza. Aí ele dá a mão assim, ele se ajoelha. Ele faz o sinal assim para você se ajoelhar com ele. Me ensina, Ramiel. Ore, eu estarei contigo aqui. Repetirei as suas palavras. Sim, o Ramiel, ele se ajoelha à frente do rei também. Ele começa a entoar naquele salão uma oração para o Senhor. Eles se ajuntam com escudos e decretos e falam em nome dos deuses que eles mesmos moldaram. Mas eu me assento no pó e canto. E meu canto desfaz o ferro, como o rio desfaz o rochedo. Pois não há lâmina que vença a verdade, e não há império que resista ao amor sem medo. De repente, inclusive você, Naurin, e todos que estão ali, os orcs, os soldados, do lado da cidade, o lado das hordas, todo mundo que está ali, vocês ouvem um trovão. Mas um trovão que estremece a cidade. Ao contrário de você, Ramiel, esse trovão que ele dura durante um bom tempo ali, alguns segundos, né, esse barulho estrondoso que dura alguns segundos, você não ouve como trovão, você ouve em alto e bom som. Ramiel, escuta-me. Eu intercederei por essa cidade, e o inimigo será destruído. Mas antes, diga ao rei que ele me deve dar a sua palavra sobre duas coisas. Primeiro, quando a cidade for reconstruída, ele deverá destruir todos os altares de Encaro. Nenhum outro nome será exaltado aqui, além do meu. Segundo, um dia no futuro, tu voltarás a este rei com um pedido, e ele deverá atendê-lo. Ele pressiona até um pouco mais forte as mãos do rei para que ele olhasse para Ramiel.
E um rosto mais sereno, sério, ele vira e fala: Ele falou comigo de novo e trouxe uma mensagem para você.